Agora vamos dar continuidade à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 1, começa assim o livro de Marcos. Princípios das boas novas de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. E no versículo 2 diz assim: Eis que envio o meu anjo diante de ti, e ele preparará o teu caminho. Esse é o livro de Marcos. Uma voz clama no deserto: traçai o caminho do Senhor e planai as suas veredas, de tudo fazer para encaminhar o caminho do Senhor. No capítulo 4 diz assim: João Batista apareceu no deserto e pregava um batismo de conversão para remissão dos pecados. E saiu para ir ter com ele toda a Judéia e todo Jerusalém, e era batizado por ele no Rio Jordão, conforme os seus pecados. E no capítulo 1, no versículo 6, diz assim: João andava vestido de pele de camelo e traduziu um cinto de couro em volta dos seus rins e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Esse era João Batista, o primo do nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 7 diz assim: E ele pôs-se a proclamar: depois de mim vem outro mais poderoso do que eu, antes o qual, senão sou digno de me prostrar para desatar-lhe a correia do seu calçado, da sua sandália, né? E no capítulo 8 diz assim, no capítulo 1 do versículo 8 diz assim: Eu vos batizo com água, e ele, porém, vos batizar no Espírito Santo. E João falando, né? No capítulo 9 ele diz assim: Ora, aqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João Batista. E no versículo 10 diz assim: No momento em que Jesus saiu da água, João viu aos céus abertos e desceu o Espírito em forma de uma pomba sobre ele. E no versículo 11 diz assim: E ouviu-se do céu uma voz que diz: Tu és o meu filho muito amado, em tu ponho minhas afeições. Quer dizer, João Batista, quando batizou, o Espírito Santo desceu em Jesus Cristo e ficou. Já Jesus já saiu com o Espírito Santo já para pregar o reino de Deus ao povo, né? E no capítulo 12, no capítulo 1 do versículo 12, diz assim: E logo o Espírito impeliu para o deserto. E no capítulo 13 diz assim: Eis esteve 40 dias, foi atacado pelo demônio, e esteve com companhia dos animais selvagens, e os anjos e serviam.
No versículo 14 diz assim: pois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galiléia, pregava o evangelho de Deus e eduzia. E no capítulo 15 diz assim, quer dizer, no capítulo 1, no versículo 15 diz assim: compreendeu-se o tempo do reino de Deus está próximo, fazei penitência e crede no evangelho. E no capítulo 1, do versículo 16 diz assim: passando ao lado do mar da Galiléia, viu Simão, André seu irmão, que lançava na rede no mar, mas eram pescadores. E no versículo 17 diz assim: Jesus disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Ele falou para João, para Simão e André, né, irmão dele. E no versículo 18 diz assim: e ele no momento estenderam, deixaram a rede e seguiram Jesus, né? E no versículo 19 diz assim: uns poucos passos para diante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava numa barca consertando as redes, e chamou logo lhe disse. E eles, capítulo 20 diz assim: e eles deixaram o barco seu pai Zebedeu com os empregados e o seguiram. E no versículo 21 diz assim: dirigiram-se para Cafarnaum, e já no dia de sábado Jesus entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. E no capítulo 1 de Marcos, versículo 22 diz assim: maravilharam-se de sua doutrina, porque os ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. E no capítulo 23, no versículo 23 diz assim: ora, na sinagoga ele chamava-se um homem possado de um espírito imundo, que gritou. E no capítulo 1, do versículo 24 diz assim: que tem tu conosco, Jesus de Nazaré? Vieste perturbar-nos? Sei que és o Santo Filho de Deus. E daí Jesus, no versículo 25 diz assim: mas Jesus internou-se e dizendo: cala-te, sai dele, do homem, né? E no versículo 26 diz assim: e o espírito imundo gritou e violentamente, dando um grande grito, saiu. E no capítulo 1 de Marcos, no versículo 27 diz assim: e ficaram todos tão admirados que perguntaram aos outros que este ensino que foi feito durante ele, dizem, no espírito imundo lhe obedeceram. E Jesus, nosso Deus, nosso Todo-Poderoso, ama todos nós, todos vocês. Jesus ama todos vocês e vai salvar todos nós com a sua santa palavra. Amém.